Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje para debater sobre direitos fundamentais. Você sabe o que é direito fundamental? Estão aqui conosco para nos explicar sobre esse assunto tão interessante o professor Ramsés Maciel de Castro, que é mestre em Direito Público, e o doutor Gustavo Americano Freire, que é um advogado especialista em Direito Civil. É um grande prazer estar aqui com os senhores, conversando sobre direitos fundamentais. Muito obrigado, um grande prazer também, uma honra muito grande. Direitos fundamentais são aqueles direitos atribuídos a todos os cidadãos em comum, de todas as sociedades, que têm como finalidade assinalar as condições mínimas com as quais cada ser humano deve dispor de modo a conduzir sua vida plena e sadia. É sobre isso que vamos falar no programa Conversando Direito. Dr. Ramsés lançou um livro, coordenou o lançamento de um livro há pouco tempo, que se chama Direitos do Povo. Muito interessante o título do livro. E eu queria que o senhor começasse nos explicando o que é o direito fundamental e qual a correlação entre o direito fundamental e os direitos do povo. Certo. Bom, os direitos fundamentais, eles abarcam desde os direitos individuais, os direitos coletivos, também os direitos sociais, direito à nacionalidade, enfim, vários direitos que são aqueles direitos mais básicos, direitos, como o próprio nome diz, fundamentais, né? Que são invioláveis, são imprescritíveis, são direitos ligados à vida, à liberdade, à propriedade, os direitos constitucionais, vamos dizer assim, que são base hoje do nosso ordenamento jurídico. Entendi. Doutor Gustavo, quando se fala em direito fundamental, o que se pensa é que intuitivamente já se sabe quais são os direitos fundamentais. O seu direito à vida, o seu direito à liberdade, o seu direito a ter a saúde que você necessita. Por que esses direitos precisam estar escritos? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, comparecer aqui hoje, na presença do professor Ramsés. É uma situação muito interessante que existe uma dicotomia, direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos humanos é uma expressão que é muito utilizada no plano internacional, direitos fundamentais mais no plano interno. Em regra, doutrinariamente, o entendimento da doutrina majoritária é que os direitos internacionais, eles precisam apenas ser declarados. Eles não precisam ser reconhecidos em contraposição aos direitos fundamentais, que, em regra, precisam estar reconhecidos em um documento formal, seja um documento de ordem constitucional ou infraconstitucional. Então, essa necessidade de existir um rol dos direitos fundamentais. Entendi. Isso porque, historicamente, esses direitos foram violados, não é isso, doutor Ramsés? Exatamente. Esses direitos, tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamentais, eles vieram para proteger os cidadãos de um Estado absolutista, de abusos, enfim, para colocar um limite mesmo para cada pessoa, né? Colocar um limite, cada um de nós tem essa proteção em relação ao próprio Estado. Entendi. Como que eles estão previstos na Constituição? Bom, esses direitos fundamentais, eles começam ali no artigo 5º, com os direitos individuais, passando aí pelos direitos sociais, incluindo, dentre esses, direitos trabalhistas, direitos previdenciários. Depois nós temos direito à nacionalidade, até chegar aos direitos, vamos dizer assim, à existência, direitos à existência. Entendi. Doutor Gustavo, a previsão constitucional ou infraconstitucional de um direito fundamental, ela garante a essa pessoa o direito de reivindicar caso haja uma violação desse direito, não é isso? Exatamente. Só que uma questão que a gente tem que ficar atento é que existem espécies de direitos. Existem os direitos de primeira geração, que são os direitos de não intervenção, de prestação negativa, que são aqueles direitos que o Estado não pode intervir na vida privada. Esses direitos,
por exemplo, eles não exigem nenhum implemento do Estado. Então, o cidadão pode perfeitamente o exigi-lo de imediato, que são direitos relacionados aos direitos civis e políticos. Mas se nós entrarmos na questão dos direitos sociais, que são direitos prestacionais, que exigem uma obrigação de fazer do Estado, muitas vezes a gente vai esbarrar em questões orçamentárias, em questões de disponibilidade financeira dos cofres públicos. Então, de certa maneira, vai se dificultar a prestação desse direito social. Você exigir um salário mínimo que atenda todas as necessidades básicas vitais de um ser humano, às vezes, em um certo momento, ele vai poder existir um empecilho sobre ele. O direito à saúde, a prestação de medicamentos. Às vezes o município, o Estado, a União, não vai ter uma dificuldade em implementá-lo por questões orçamentárias. Isso é muito importante, porque as pessoas muitas vezes falam o seguinte: o que adianta estar escrito na Constituição Federal que eu tenho direito à saúde, que eu tenho direito à segurança, mas na prática eu não tenho esses direitos? O que o senhor está dizendo, então, que isso seria uma programação da norma constitucional para que isso venha a ocorrer, mas de acordo com a realidade do Estado, é isso? Exatamente. Até numa classificação mais tradicional, alguns doutrinadores intitulam essas normas como normas programáticas, que são programas para o futuro, programas que devem ser exercitados pelo Estado. Só que, modernamente, a gente está tendo uma corrente doutrinária, até um ativismo judicial que diz que a nossa Constituição ela não é uma carta de recomendação. Então, esses direitos eles têm que ser efetivados. Como argumento, o Estado incorporou da doutrina alemã, está trazendo da doutrina alemã, a teoria da reserva do possível, falando que é impossível implementar aquela situação diante de uma impossibilidade orçamentária. E o que o Supremo, essa questão chegou no Supremo Tribunal Federal, e o que ele rebateu? Ele fala assim, olha, é possível a invocação dessa teoria, que é claro que diante de uma impossibilidade orçamentária não tem como se exigir do Estado a implementação desse direito, mas ela tem que ser precisa e cirurgicamente demonstrada. Não basta uma alegação genérica de inexistência orçamentária. Entendi, hein? Muito interessante. Doutor Ramsés, o senhor coordenou um livro que se chama Direitos do Povo. Quais são os direitos do povo? São muitos, né? Esse livro fala de vários ramos do direito, começando aí pelos direitos fundamentais. E a gente traz direito à vida, à liberdade, nos seus vários tipos, né? Liberdade religiosa, liberdade de ir e vir. Falamos dos direitos civis, dos direitos políticos, falamos aí do direito do trabalhador, que é um direito social, também do direito administrativo, especialmente direito dos servidores públicos. Então, são vários ramos do direito penal, tudo isso tem um fundamento constitucional, né? Na verdade, todos esses ramos do direito estão aí nesses capítulos dos direitos fundamentais. Entendi. Doutor Gustavo, o senhor que é um advogado e certamente muitas vezes já foi consultado por alguém que sentiu que houve uma lesão ao seu direito fundamental. Então, como o senhor orienta essa pessoa que viu privado o seu direito à saúde ou o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que em última análise é uma afronta ao direito à própria vida, não é isso? Exatamente. Como orientar essa pessoa que se vê lesada a um direito fundamental? Olha, uma questão muito interessante para todo mundo entender é que o direito está em constante evolução. A gente está vivendo um direito que todo dia se modifica, que todo dia evolui, um direito que a gente pode falar um direito pós-moderno. Antigamente, os direitos fundamentais, em virtude de uma teoria que chama teoria da eficácia vertical dos direitos fundamentais, eles só eram aplicados nas normas entre particulares e Estado. Hoje, esse panorama mudou. Hoje, existe uma teoria no direito que chama teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais eles podem ser aplicados, inclusive, nas relações entre particulares. Podemos dar como exemplo aqui um caso que chegou no Supremo Tribunal Federal também, a exclusão de um associado de um clube recreativo. Para se excluir um associado hoje, você tem que garantir a ele, conferir a ele o direito de contraditória e ampla defesa, não simplesmente excluí-lo. Então, todas as pessoas que nos procuram hoje no escritório de advocacia, a gente
presta essa orientação em qual sentido? No sentido que existem os direitos prestacionais e os direitos os direitos civis e políticos nos quais o Estado não pode intervir. Mas sempre vamos tentar efetivar seu direito fundamental. Se você sentiu lesado, principalmente em um direito de cunho social, que exige uma prestação do Estado, como um remédio, uma pessoa que não teve acesso a um remédio na rede pública de saúde, vamos entrar com a ação pertinente e vamos compelir o Estado a fornecer esse medicamento. O Poder Judiciário hoje, ele está muito aberto para toda essa situação, para todas essas demandas que têm chegando e tem relativizado diversas proteções que antes eram conferidas só para o Estado. Hoje, a gente tem decisões, principalmente em Minas Gerais, aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conferindo sequestro de verba pública, fazendo realocação de dotação orçamentária. Para quê? Para propiciar o cidadão, para efetivar esse direito à saúde, esse direito social do cidadão. Muito interessante. O senhor vê, então, que nós estamos caminhando para uma situação em que a jurisprudência vai também muito ditar normas de comportamento? Nós estamos caminhando para isso, já que a modificação legislativa é muito morosa, os tribunais têm feito um trabalho de interpretação dessas normas que também vão nortear comportamentos. O senhor acha isso? Concorda, é exatamente isso que está acontecendo. Hoje a gente está vendo um ativismo judicial. Numa ausência de um bom legislador, numa omissão legislativa deliberada, a gente precisa que isso seja suprimido, que seja suprida essa carência. Então você vê um judiciário muito mais ativo, um judiciário mais forte, um judiciário suprindo essa lacuna que, de fundo, seria uma obrigação do legislador. É verdade. Bom, vamos continuar a falar sobre isso no próximo bloco. Nós voltamos já já, fique conosco. O programa Conversando Direito hoje está discutindo sobre direitos fundamentais com o advogado Ramsés de Castro e o Gustavo Freire, que estão nos explicando quais são os direitos fundamentais. E agora, doutor Ramsés, nós queremos saber como garantir esses direitos fundamentais e quais são os remédios constitucionais colocados à disposição das pessoas para garantir os seus direitos fundamentais. Certo. Bom, inclusive, falando em direitos e em garantias, uma boa diferenciação a ser feita é que o direito traz a matéria, o conteúdo em si, os bens, os valores a serem usufruídos. E as garantias servem exatamente para, caso esses direitos, esses bens, esses valores não estejam sendo bem utilizados, não estejam sendo garantidos, usufruídos, aí existem as garantias. Dentre as várias garantias, nós temos os remédios constitucionais. Esses remédios são muito conhecidos aí e muito importantes. O mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data, ação popular, são todos instrumentos que estão lá no artigo 5º da nossa Constituição e são instrumentos essenciais. Quando a gente fala de garantia, a gente está falando de meios, de instrumentos para garantir os direitos. E esses remédios são importantíssimos. Por exemplo, se uma pessoa tem um direito indiscutível, um direito claro, um direito líquido e certo, se o direito não está sendo respeitado, não está sendo implementado, ela pode se valer do mandado de segurança. Contra ato de autoridade. Isso. Se a pessoa, por exemplo, um outro meio da pessoa fazer exigir os seus direitos, é o direito de petição, o direito de certidão, né? E também o habeas data. Se a pessoa tem dados em bancos públicos ou instituições públicas, se ela não está tendo acesso, ela tem direito a esse acesso. Então, ela pode entrar com habeas data, seja para acessar, para ter conhecimentos dos dados, seja para corrigir algum dado. Como a gente tem até exemplos aí, cadastros de inadimplentes,
A pessoa tem o direito de saber se o nome dela foi colocado ali no cadastro de inadimplentes, em repartições públicas. Então, ela pode entrar com o habeas data. O habeas corpus, o que acontece? Se a pessoa tiver o direito de ir e vir limitado, ou até mesmo ameaçado, né, ela pode entrar com habeas corpus. Certo. E o mandado, só completando, Claro. o mandado de injunção, caso haja alguma lacuna na legislação, a pessoa pode, através do mandado de injunção, requerer que essa lacuna seja, que o Poder Legislativo cumpra o papel dele e legisle, né, a respeito dessa lacuna na legislação. Ou seja, o direito prevê quais são esses direitos fundamentais e também dá remédios para que a pessoa, caso haja violação, possa utilizá-los contra essa pessoa, seja o Estado, ou o particular, ou a instituição que violou esses direitos, não é isso? Exatamente. Pois é, doutor Gustavo, mas uma coisa que eu fico refletindo é o seguinte: muito se fala em direitos. Eu tenho esse direito, eu tenho esse direito, eu tenho... Mas é muito difícil você ouvir as pessoas falarem, eu tenho esse dever, o meu dever é esse, não é? Existem deveres fundamentais? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Existem. Não existe qualquer sociedade organizada em que não haja deveres fundamentais. Para todo direito, igual existe uma garantia para se efetivar esse direito, existe também um dever, existe uma necessidade de respeito. Se a gente trabalhar a título exemplificativo com o direito à informação, ele pode ser exercido. Você pode fazer uma divulgação de uma informação, mas se houver abuso, esse direito ele vai ser restringido e todo ato abusivo ele é um ato ilícito ensejador de responsabilidade civil. Você poderá sofrer as consequências na esfera civil. Então, o cidadão, assim como ele tem direito, ele também tem diversos deveres a serem observados. O Supremo trabalhou há algum tempo atrás com a hipótese que o princípio da anterioridade tributária é uma garantia fundamental do cidadão. Nenhum tributo pode ser majorado no mesmo exercício financeiro. Porém, existe um dever. Qual é esse dever? O pagamento tempestivo desse tributo. Então, para todo direito fundamental, em contrapartida, existe um dever. O que o senhor acha, doutor Ramsés, dos deveres constitucionais e fundamentais? Como disse nosso nobre colega, né, Gustavo, né? Isso. Doutor Gustavo, a todo direito há um dever correspondente. Então, nós temos vários, continuando aí o que foi falado pelo doutor Gustavo, vários deveres. Deveres cívicos, políticos, como, por exemplo, o direito de votar, o dever de pagar os tributos, né? O dever também, não só com relação ao Estado, mas na sociedade, o dever de educar os filhos, por exemplo. Nós temos o direito à educação, mas os pais, a família, têm o dever fundamental de educar, né? Então, tudo nessa linha. Com relação ao Estado, por exemplo, o Estado tem o dever, a gente estava falando do direito à informação, o Estado tem o dever de responder às petições dos cidadãos, o dever de informação, né? Nós temos o dever de obediência às autoridades e às leis, de um modo geral. É um outro dever do cidadão, né? Dever de cuidar bem, de preservar e de evitar danos ao meio ambiente. É um dever nosso como cidadão. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre essa terceira ou quarta categoria dos direitos, que é fundada na solidariedade, e o meio ambiente é um exemplo muito claro dessa solidariedade que é necessária para cumprir esse direito-dever. O que os senhores poderiam falar sobre esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito-dever? O meio ambiente hoje, como você colocou muito bem, ele é categorizado como um direito de terceira geração.
O que a terceira geração dos direitos fundamentais protege? Os direitos difusos. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito à economia, são direitos abstratos, são direitos mais fluidos. Hoje, a gente não vive em uma sociedade exclusivamente mais sobre a ótica individualista. Se a gente está numa sociedade, o pensamento tem que ser coletivo. Você não tem que preservar hoje o meio ambiente só pensando na sua geração, mas principalmente nas gerações futuras, porque as atitudes hoje elas vão repercutir consequências graves nas posteriores e nas futuras gerações. Então, essa nova categorização do como o meio ambiente como um direito fundamental, ela objetiva proteger justamente quem? Não a geração atual, mas as gerações que estão por vir. Por quê? Porque se nós não preservarmos hoje, inevitavelmente, amanhã vai faltar. Vai existir um problema. Então, existe o direito fundamental de terceira geração e o dever fundamental de preservar esse meio ambiente, que é um dever de toda a coletividade. Os senhores acham que a comunidade jurídica como um todo, ela tem prestado o serviço de descodificar essa linguagem tão hermética, tão fechada para as pessoas? Como, por exemplo, esse programa. O objetivo desse programa é levar para diversas pessoas informações sobre cidadania, sobre direitos, sobre deveres. Será que a comunidade jurídica está fazendo o esforço necessário para cumprir o seu papel nessa divulgação dessas questões tão importantes para a convivência humana? Olha, infelizmente, eu acredito que, embora tenhamos algumas boas iniciativas, eu acredito que falte muito nesse sentido de democratizar, de popularizar o direito, de informar. Porque o direito, se ele ficar só no papel, não adianta, não é? Não se resolve. Então, é necessário realmente uma educação. Eu defendo, inclusive, que o direito seja colocado como matéria curricular no ensino fundamental. Noções do direito. Noções do direito, pelo menos no ensino médio. Uhum. Eu acho que seria muito interessante, porque uma população que não é educada, não é informada acerca de seus direitos, não vai ser bom cidadão. É verdade. Nem para exigir seus direitos e nem para cumpri-los. Eu costumo dizer o seguinte, a cidadania é uma construção. Exato. Ninguém nasce bom cidadão. Para você votar bem, você tem que se informar, você tem que conversar com as pessoas, você tem que ler. Então, para nós constituirmos uma sociedade mais justa, mais fraterna, que garanta direitos e deveres, nós precisamos trabalhar para isso. Não necessariamente todos têm que ir para a vida pública, têm que se transformar em políticos, mas o seu papel individual de colocar o voto na urna, ele precisa ser precedido de um cuidado, de uma atenção e de uma preparação. Os senhores pensam isso também? Isso é muito interessante, esse pensamento que você está trazendo, porque existe um doutrinador europeu que ele chama Peter Harbeli. Ele desenvolveu uma teoria que chama a teoria da sociedade aberta dos intérpretes. É muito interessante o que ele fala. A Constituição, ela não deve ser interpretada exclusivamente por juízes ou tribunais. Quem interpreta a Constituição, além dos juízes, tribunais, juristas, desembargadores, pessoas que estão restritas ao ramo jurídico, é principalmente o povo. Por quê? Porque a Constituição ela foi confeccionada para o povo, para servir ao povo. É um instrumento do povo. Então, ele prega muito isso, essa desmistificação desse vocabulário hermético que os operadores do direito usam, né? Que nós, advogados, professores, juízes, usam. Então, ele fala que as decisões judiciais, elas têm que ser facilmente compreendidas por qualquer do povo. É verdade, porque quando elas, evidentemente, numa obra doutrinária, justifica-se, mas numa linguagem que as pessoas precisam compreender, essa linguagem hermética e com palavras muito difíceis, elas acabam servindo à própria vaidade, não é? Exato. E não ao seu objetivo final. Exato, exatamente isso. E principalmente se a gente for trabalhar com um ramo hoje, por exemplo, o direito penal, se a gente, às vezes os próprios sentenciados, quando você transmite para ele a sentença que foi prolatada pelo juiz, inevitável a pergunta dele, fala, doutor, traduz para mim porque eu não estou entendendo absolutamente nada. Entendi. Então você já tem um sistema complexo. E se esse sistema ele é destinado para o cidadão, nada mais
correto e até mesmo justo do que a linguagem, inclusive, fosse acessível para ele, né, de fácil compreensão. É isso mesmo. Bom, vamos trabalhar todos para que sejamos compreendidos, não é isso? Exato. Agradeço aos senhores a participação, o programa chegou ao fim. Muito obrigada. Foi um prazer. Pois é. Então, até o próximo programa, Conversando Direito.